Ó, o Lucas, dando boa tarde. Foi? Peraí, Lucas. Foi. Tá. Gui, então, boa tarde. Vou começar, não sei se já está gravando. Tá sim. Boa tarde para o pessoal do grupo. Meu nome é Laís, sou residente de medicina do esporte aqui de Caxias. E diferente um pouco das outras aulas, outros encontros que a gente vinha apresentando artigo, a gente vai apresentar um caso clínico hoje de um corredor recreativo para a gente tentar, né, ir colocando em prática também um pouco do que a gente vai aprendendo aqui. O que você está fazendo? Vários ângulos. Tá. Bom, então, o caso clínico é um paciente, na verdade, né, um corredor de 40 anos. Ele relata que no segundo semestre de 2018, ele fez um diagnóstico de hipertensão e dislipidemia, era um paciente sedentário e no momento pesava 95 quilos. Então, ele resolveu iniciar com a corrida, tá? Ele não soube relatar exatamente, tipo, o volume de treino, assim, no começo, mas disse que no começo foi bem amador, assim, corria 3, 4 quilômetros na esteira, assim, mas teve uma progressão rápida que eu já vou comentar ali embaixo, como é que foi essa evolução nos treinos. No primeiro semestre de 2019, logo em seguida, ele teve uma síndrome do piriforme e canelite bilateral, e ele iniciou com fisioterapia. Nesse momento, a fisioterapeuta também orientou ele a começar o pilates uma vez por semana, uma vez que ele não gostava de musculação, e ela tinha recomendado um exercício de força, enfim, e aí ele entrou num acordo com ela que faria pilates uma vez por semana. No segundo semestre do ano passado, de 2019, tinha umas queixas crônicas, assim, do glúteo à esquerda e em região lateral da coxa direita, assim, mais distal. Mas que não impediam de correr, e aí ele fazia físio, enfim, não investigou esse quadro álgico. Aí, em abril desse ano, devido à pandemia, ele trocou a corrida de rua pela corrida de esteira, tá? E ele relata que trocou o padrão de pisada também, de retropé para antepé, quando ele começou a correr na esteira. O volume de treino dele, então, agora, né, já esse ano, inclusive próximo de abril, que ele começou, que ele, né, migrou para esteira, era um volume de treino de 3 vezes por semana, sendo que as terças e quintas ele corria de 7 a 8 quilômetros e aos domingos uma média de 10 a 15, de forma que ele tinha que completar sempre 30K por semana, assim. Então, ele ia se organizando nesses dias, nesses 3 dias da semana. Então, essa alteração da pisada de retro para antepé. Ele mandou, o Gui, um relatório de uma corrida de 8K que ele fez, para a gente ter uma noção mais ou menos do pace, enfim, do ritmo, da cadência dele. Então, aqui a gente vê um pace de 5:15, uma cadência de 166, né, em janeiro de 2020, numa distância de 8K, 42 minutos. Aqui ele mandou um relatório do aplicativo, que ele tinha melhores marcas estimadas, assim, uma estatística que ele tinha no aplicativo dele também. Enfim, quem atende ele é a Dani, né, a técnica, a fisioterapeuta do laboratório de marcha aqui do IME, e ela começou a atender ele, na verdade, agora, tá, dia 1º de outubro desse ano. E ela fez um exame físico com ele em 29 de setembro, tá? O que ela tinha de dados que ela me mandou desse exame inicial foi mais os dados referentes ao quadril, que é o que ele tinha mais dor no momento, que foi o que ele procurou atendimento assim inicial. Então ela disse que ele tinha uma flexão de quadril, né? Ela colocou aqui sempre direito e esquerdo, os ângulos, aqui no cantinho, né, lateral superior aqui direito, um ângulo de 112 no direito, 115 na esquerda, a rotação interna e a rotação externa, os valores. Tá, aí agora a gente resolveu então fazer a análise de marcha. Mais para frente eu vou mostrar a progressão do treino da reabilitação que ela vem fazendo com ele desde o início de outubro. Então, mais ou menos um mês após vários exercícios já realizados, a gente resolveu então coletar a corrida dele para a gente conseguir contribuir também, né, no tratamento com a Dani, ver se a gente tinha alguma outra recomendação
Então, a gente resolveu coletar tanto em 2D quanto em 3D, que foi, a gente coletou no dia 27/10. E no dia que ele veio para a coleta do exame, a Dani acabou fazendo esse novo exame físico dele, tá? Que aí tá um pouco mais completo. Uhum. Ah, por isso que tem dois. Entendi. Sim, o do dia 29 foi quando ela atendeu ele lá na clínica, no primeiro. Uhum. E aí, aqui, esse roxinho aqui da tabela foi quando ele veio aqui no IME. Ela fez um exame mais completo aqui. E aí, ela falou, né, que o que tinha de alterado agora, assim, depois de um mês de tratamento, mantinha essa flexão de quadril à esquerda reduzida e a flexão de tornozelo, esse teste de Lund. É isso, Gui? É a dorsiflexão. A dorsiflexão reduzida. É para encostar o pé na parede. O É joelho na parede. eu lembro aquele que a pessoa coloca flexiona e para não sem tirar o pé do chão, ela encosta o joelho, é isso? Isso. É flexibilidade passiva daí esse, né? É o Isso, máximo de dorsiflexão que ele tem. isso. Então, ele ainda seguia reduzida no dia que ele veio aqui, tá? Então, ela mandou pra gente os exames complementares, então ele tem os exames acho que os dois são do dia 15/8, então, o ortopedista que eu acompanho, que é o Rodrigo Catani, ele solicitou, então, o exame, como ele tinha, no começo, não sei se eu falei lá no começo, as dores, né, acho que eu pulei essa parte, as dores que ele tinha com maior frequência eram dores no glúteo esquerdo e região lateral da coxa direita. Sim. Preocupou mais ele, que ele buscou atendimento, foi quando começaram essas dores no joelho à direita mesmo, em abril. Então, foi pedido logo um exame do quadril e de joelho, tá? Ressonância. Então, o que teve de alterado aqui na ressonância de agosto de 2020. Então, aqui na do quadril, uma leve perda da concavidade na transição céfalo-cervical femoral anterolateral, promovendo uma incongruência articular e consequente impacto femoroacetabular, então, do tipo CAN, cursando com rotura longitudinal na base do lábio acetabular anterior, associada a diminuto cisto paralabral alongado. E aí também, ainda no quadril, esquerda, né? Um espessamento e alteração na intensidade de sinal da região insercional distal dos tendões dos glúteos médio e mínimo, notando-se realce patológico de suas fibras após a administração de contraste paramagnético endovenoso, assim como nos seus entornos, caracterizando, então, um quadro de tendinopatia associada à peritendinite, ambos de grau leve. Então, tem o impacto, né, femoroacetabular do tipo CAN e essa tendinopatia. Aí, do joelho direito, né, o que temos de alteração aqui, então, do compartimento lateral, né, um tênue infiltrado, então, edematoso intersticial de partes moles, entre a banda iliotibial e o côndilo femoral, achado este poderá, então, estar relacionado a incipiente síndrome de fricção da banda iliotibial. Ok? E também nessa região intercondiliana, teve um achado também de um pequeno cisto de Becker, parcialmente roto. Já tá cheio de processo inflamatório instalado, né? Sim. Uhum. Ah, tá feio essa coisa aí. Esse exame dele aí tá. Esse exame é recente, é de agosto, né? Eles começaram já logo no primeiro semestre de 2019, assim, ele tem os incômodos, mas para o procedimento agora só. Sim. E a gente fez o vídeo 2D e o 3D, tá? O 3D, Uhum. a Dani não conseguiu terminar a análise dos gráficos ainda, para ela estar ajudando a Ellen no TCC, mas aí eu trouxe o 2D para a gente dar uma olhadinha, e a Dani compartilhou com a gente também o que ela vem fazendo de tratamento com ele, tá? Então, aqui a Dani mandou um resumo, assim, do diagnóstico, né, do primeiro atendimento lá. Então, um paciente de 40 anos, diagnóstico de síndrome da banda iliotibial em membro direito e impacto do fêmur acetabular do tipo CAN em membro esquerdo. Cursando com rotura do lábio acetabular anterior, ingressou no serviço com frequência com frequência de 2 atendimentos semanais. Na avaliação inicial, apresentou, então, sintomas áuticos durante a palpação em região da banda iliotibial, na porção distal, né, do membro inferior direito, algia durante os treinos de corrida, em região lateral do joelho direito também, que foi essa dorzinha que chamou mais a atenção dele, e quadril esquerdo. Um desconforto em quadril esquerdo durante a inclinação lateral de tronco para o lado contralateral, para o lado direito,
um teste de flexibilidade muscular da banda iliotibial, tinha um teste de Ober positivo, num exame físico inicial, disco tibiais e psoas bilaterais, redução da força muscular dos abdutores de quadril direito em relação ao membro contralateral, redução da mobilidade articular e flexão de tornozelo esquerdo. Essas informações todas a Dani nos passou do exame físico inicial, lá de 29 de setembro. Muito bom. E aí aqui ela passou um resumo, assim, mais ou menos, do plano de treinamento, né? Então, esses 5 itens, as 5 bolinhas pretas. Então, inicialmente, ela começou com o controle do quadro álgico de membro inferior direito, flexibilidade muscular, depois um controle do quadro álgico do membro inferior esquerdo e flexibilidade muscular, uma vez que cada membro tinha uma patologia diferente, né? Melhora da força muscular em fase inicial, depois intermediária e depois um retreinamento de corrida. Então, ela fez uma progressão, né, para a fase inicial, intermediária e depois um retreinamento de corrida. E ela foi descrevendo, né, tipo, por exemplo, nesse controle do quadro álgico à direita, então, que tinha acima da banda iliotibial, trabalhou com ultrassom, liberação miofacial de toda a região da banda iliotibial. Lembro até que quando eu apresentei um artigo falando da síndrome da banda iliotibial, a gente deixou até de mensagem-chave da discussão essa questão para o tratamento, essa liberação da miofacial da banda. Alongamento contrai e relaxa de abdutores de quadril, isquiotibiais e flexores de quadril. Aí colocou bastante exercício de mobilidade articular para quadril e tornozelo à esquerda, além de alongamentos ativos, mantidos por 30 segundos. Enfim, ela foi vendo que ela foi trabalhando em cada fase. Ela diz que, então, hoje, após 30 dias de tratamento, mais ou menos, né, ele não relata mais sintomas álgicos durante palpação, nem durante corrida. E ele tem apenas um desconforto ainda em quadril esquerdo durante a inclinação lateral de tronco. Em relação à flexibilidade muscular dos abdutores do quadril, apresenta melhora significativa. Inclusive, o dia que ele veio aqui, a gente fez o teste de Ober também, eu e o Lucas participamos, e realmente já era negativo. E daí aqui a gente deixou a análise 3D pendente. Então, daí a gente tem os vídeos da análise 2D e a 3D depois para a gente comparar também, se a gente encontra alterações parecidas. Aí o Lucas vai tentar colocar o vídeo, que eu não consegui muito mexer nisso. Eu até mandei para ti, Gui, no dia, mas eu posso até depois mandar no grupo, caso a gente não consiga colocar aqui. Tá. Mas é mais ou menos isso, assim. É que a Dani que foi me passando, né, as informações. Não, mas tá muito bom. Caso bem descrito. Já analisaram os ângulos, Lucas? Não. Não analisamos. Ainda não? Na verdade, a gente pegou esse caso para apresentar. Eu até estava revendo as nossas anotações do Quinovéia para a gente tentar colocar naquele programa, sabe? Isso aí. Agora a gente tem que analisar ele também. Sim, daí a gente acha que analisa ele e pega o gráfico 3D, os dados do 3D, e a gente pode comparar, né, Gui? Estão vendo minha tela? Sim. Uhum. Dá pra ver direitinho. Tá travado? Tá muito rápido. Nesse player tem como diminuir a velocidade? Tu tá no teu Mac? Tá mais rápido do que realmente foi coletado, eu acho, não? Comenta. Não mexi em nada. Olha. Lá no dele tá correndo normal, mas na hora que tu apresenta. É que tá. O Google ele não é muito bom pra compartilhar vídeo. Agora ele tá correndo de trás pra frente. De trás pra. Tu tá no Mac, Lucas? Aham. Tá, nas flechinhas pro lado e pro outro, tu consegue passar ele frame a frame. Tô fazendo isso. Ah, tá, beleza. Tá, ó, vamos botar ele em contato inicial, então. Pode pegar um ciclo do meio mesmo. Pode pegar um ciclo bem do meio, que é onde já faz algum tempo que ele tá correndo. Aí, deixa ele em contato inicial com a perna esquerda. Um frame mais. De quem é a câmera? Minha. É a tua. Eu ia dizer, não é a câmera da Ellen, né? Não tinha. Entre o meu e o da Dani, o meu ainda foi melhor. O teu é melhor. Né? Pra vocês verem como faz diferença, né? Eu reconheci. Pra vocês verem como faz diferença, né? Eu reconheci na hora que não era a câmera da Ellen. Sim, a da Ellen é bem boa, a Dani falou. É muito boa, nossa. Tá.
Bom, contato inicial, gente, a gente já enxerga muitas coisas, né? Será que ele tem um encurtamento de isquio tibial aí? Olha, eu não sei o encurtamento ali, mas aqui a gente já enxerga vários padrões de sobrecarga, né, gente? A gente começa olhando, a corrida a gente faz diferente da marcha, a gente olha do pé para cima. E o que vocês acham do ângulo de dorsiflexão dele, com o pé quase apontando pro teto, assim? O pé quase apontando. Alto, né? Tá muito alto, né? Ele tá com uma dorsiflexão bem aumentada, um padrão de retropé bem acentuado. E assim, ó, uma pessoa tão retropé mudar de padrão é testamento pra tragédia, né? Ele tem que fazer uma alteração muito gradual, tem que... Nossa. Ele disse que... Fala... Olhando essa Oi. posição de dorsiflexão, é correto dizer que está com o tibial anterior ali bem ativado? Sim, um recrutamento aumentado do tibial anterior, mas normalmente não se diz que isso acontece por tensão dessa musculatura, né? Porque o que acontece aqui, ele tá com a dorsiflexão aumentada, normalmente isso é um recurso por insuficiência dos outros mecanismos amortecedores, né? Ele está usando o tibial anterior para realizar um mecanismo amortecedor que é glúteo e quadríceps que deveriam fazer. Tá. Entendeu? Então isso é uma estratégia que o corredor usa, né? Eu vou usar meu tibial anterior, que é o primeiro a tocar no chão, que daí não chega nenhum esforço no meu joelho nem no meu quadril. Claro que isso não é consciente, né, gente? Não acho que parece que tá o ângulo de ataque da tíbia, ou até a flexão do joelho no contato inicial. Perfeito, cara. O ângulo de ataque dele tá bem longe de 90 graus. Sim. Deve estar em volta de 70 graus aí. Tá bem acentuado o ângulo de ataque. Ele tá com um padrão bem de... Como vocês falaram mesmo, corredor amador. Quem que falou aqui bem corredor amador mesmo? Foi o Lucas mesmo, tipo corredor amador. Né? Porque ele tá com um padrão bem, assim, de quem aprendeu a correr e tá correndo do jeito que aprendeu, né? Nunca teve treino de cadência, nem nada. Mas aqui, Gui, eu acho que se a gente olhar esse vídeo isolado, a gente tem essa perspectiva, né, da mecânica, tá ruim e tudo, mas pelo que ele apresenta na avaliação do que a Laís citou, o CIFA, enfim, pode ser muito mais uma estratégia de você não sentir a dor durante a corrida do que propriamente a mecânica esteja, assim, ele criou essa mecânica de sempre, entendeu? Pode ser que ela ocorreu logo após que a lesão, a gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né, esse que é o problema. A gente não sabe. Se foi a estratégia que gerou as lesões, ou as lesões, ele utilizou a estratégia após as lesões, é complicado. Exatamente, a gente não sabe. Ele tá fazendo um overstriding, como é que se fala Overstriding, ele tá com o aumento do comprimento do passo, né? Uma frequência de passada de 166, uma frequência de a cadência de 166 passos é baixa, né? Possivelmente o overstride dele deve bater quase 20 centímetros, fora a oscilação vertical, né, por causa da cadência baixa. O tronco dele está bem inclinado para cima também, ele podia estar fazendo uma pequena flexão também do quadril. Nossa, a dorse dele é maior ainda na perna direita. Caralho. Gente, então, olha só, Robson, eu acho que tu tá certo aí, cara, porque assim, ó, tá muito grande a dorsiflexão dele, é quase 45 graus aí. Sim. Então, assim, talvez ele até já tivesse uma dorse antes, mas ele aumentou ela mais por causa das lesões. Porque tá muito grande. Tá estranho. Sim, não, na verdade. A ponta tá totalmente apontando pra cima. Nossa, gente. E tem um vídeo depois posterior. Tem, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele parece ter um pouquinho de anteversão pélvica, só que o tronco tá bem apontando para cima, né? Ele tinha que estar com o tronco um pouquinho mais inclinado. Mas, desculpa, Robson, mesmo ele tendo desenvolvido os padrões por causa da lesão, tá?
a medida é a mesma, né? A gente tem que identificar essa carência de mecanismos amortecedores, né? Essa carência de o que está contribuindo para ele fazer isso, né? Desculpa, Lucas, só volta, vamos ver o apoio médio dele no sagital. Pode ser na metade aqui? No sagital. Não, no sagital, vamos ver o apoio médio dele, se ele está pelo menos flexionando o joelho. Sim, o sagital da direita e esquerda. Não sei se o Gui quer ver alguma outra. Esquerda, que veio da direita. Quer ver o da direita, Gui? Mas os dois estão do mesmo lado. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. É que tem outro. Aí, ó, vamos ver esse também. peraí. Põe ele em contato inicial, depois em apoio médio. Tá bom já, né? Tá bom. Tá. Indo. Ficou ruim? Ficou ruim. Tá embaçado. É por causa da câmera, gente. Só a 60 frames por segundo para conseguir enxergar alguma coisa. Eu acho, né? A flexão de joelho dele não tá tão ruim. Tá um pouquinho baixa, mas não tá tão ruim. Tá um pouco baixa. Pode No flexionar vídeo um não pouquinho tá mais. ruim assim de ver. No vídeo do celular não tá tão ruim de ver assim. Mas é que tu não pausa no celular, né? É, No não, celular sim, tu não consegue fazer frame a frame. No computador a gente consegue. Não, eu comprei um celular novo só por causa disso, né, gente? Agora que a gente vai começar a avaliação de corrida. Sim, da corrida ainda fica pior do que a marcha, né? Se o celular for, se a câmera for ruim. Porque olhando nessa fase de absorção, a princípio, tanto a absorção quanto a impulsão está bem dentro dos parâmetros, né? Ângulo muito bom. Eu acho que tanto flexão do joelho quanto a do quadril tá boa. Eu também achei. O apoio médio tu tá falando, né? Justamente. Eu focaria muito mais na área da absorção, na área de aterrissagem mesmo, porque realmente quando ele aterrissa tem muita coisa a se observar. A dorse lá para cima. O contato inicial dele, né? Tu diz, Robson. O contato inicial dele é um prato cheio para se arrebentar tudo, né? Justamente. Não, e olha só, ele tá lesionado e ele tá com um padrão que é mais lesivo, né? Porque esse impacto se propaga. A próxima lesão dele vai ser canelite, porque o anterior dele não vai dar conta de segurar tudo isso. Ele já tem, né? Ele já fez uma canelite no começo também. Então, já tem também. Bilateral. Caramba, esse atleta já passou por tudo na vida, cara. Isso que ele tem 2 anos de corredor. Volume Imagina, gente, de 30% a 80% dos atletas se lesionam no primeiro ano de corrida. Sim, e ele estava querendo treinar para uma maratona ainda. Não, Laís, pode. No laudo que você apresentou anteriormente, ele citava, né, da cifra, né, da síndrome do impacto por CAN. O CAN que vocês dizem é aquela calcificação que dá ali próximo ao labro do fêmur? Sim. Esse aqui, ó. Tem 3 tipos, né, de deformidades lá do acetábulo. O misto. Olha ali, tá preparado, cara. A gente se complementou, né? O Lucas fez uma apresentação da canelite tibial. Esse é o pincer, esse é o CAN. Entendi. Eu perguntei... Essa pinça, né? Ambos são atrito ósseo, né? Só que o pincer tem uma projeção que pega a cabeça do fêmur e o fêmur que tem uma projeção óssea que enrosca no acetábulo. Acho que é mais ou menos esse tipo de alteração. Mas ambos se passam ali, tem esse atrito, mas um é uma projeção estendida do acetábulo que raspa no fêmur e o outro, a cabeça do fêmur, tem essa elevaçãozinha. Eu não tinha entendido. Um é o fêmur, outro é o acetábulo. Sim, mas ambos geram esse atrito. Eu perguntei porque uma vez eu li um estudo, um paper, que ele correlacionava esse tipo de síndrome com a infância do atleta. Vamos supor que, vamos colocar que o atleta, ele teve uma vida muito agitada, brincava, pulava, aquela coisa de criança, sabe? E quando você sentia isso, quando ele estava mais velho, ele apresentava esse CAN. Eu até achei estranho, né? Porque, poxa, hoje, pelo menos nos tempos de antes, você tinha todas as crianças que brincavam
inteiro, Mas né? isso é bem documentado na literatura, viu? É bem isso mesmo que tu falou. Tá, a deformidade do tipo CAN está relacionada com excesso de atividade física na infância. Ele vai criando uma alteração que se manifesta na vida adulta. Nem sempre na vida adulta, né? Às vezes antes. E você sabe se esse atleta apresentou essa infância? Chegou a fazer alguma anamnese com ele? Perguntou? Não Não, sei isso. não Podemos sei. ver. Mas a deformidade tipo CAN é presente em atleta. 80% do impacto femoroacetabular é do tipo CAN. Entendi. E daí eles dizem, tipo assim, a síndrome, obviamente, ela só é diagnosticada se sintomas, né? Se tu encontrar um achado, né, um achado de imagem, assim, num exame de pelve, tiver essa alteração, mas não tiver sintomas, daí ok, não tem o que fazer. Entendi. Ah, sim, teoricamente, né? Põe o plano coronal agora, vamos ver. Vai Ela tem frame que trocar frame. meu celular também. Então, contato inicial. Deixa bem no contato inicial. Aí. Tem eversão. Não parece ter adução. Tá. Não parece estar com o tronco inclinado. Ó, Aparentemente não tem o hip. não tem heel hip. O plano sagital dele tá bonito no começo. Deixa o apoio médio agora aí desse pé aí mesmo. Ali, tem uma eversãozinha, mas isso a gente não costuma relacionar. Só se for Não é maior. Não faz um drop acentuado. bem leve. O heel hip agora tem um pouquinho, mas não é bem coordenativo, não é propulsivo, né? Tá. Nada que vá causar esse tipo de lesão que ele tem. Sim. Contato inicial. Eita! Que diferença de um pé pro outro. Entrou mais com essa perna, né? Entrou, né? Percebi também. Traçar uma Essa linha faz, média aqui. essa faz uma adução. A câmera tá olhando um pouquinho para a direita, tá? Eu tenho que falar aqui, se vocês percebem a distância dos triângulos que o Tá. solo faz do lado esquerdo e do lado direito, vocês Sim. percebem que os triângulos são diferentes, né? A gente pode desenhar um triângulo ali do lado da esteira. Lembram disso? Sim. Aham. E tá um pouquinho diferente do lado do outro. Isso pode estar causando esse problema de perspectiva, tá? Então a gente não vai. Parece que tá mais pronado o tornozelo que o outro. Acho que não. Aí. Vocês esqueceram de botar um marcador a mais no pé, né? Para fazer o vídeo. Vai ser mais difícil de medir esse ângulo No no pé, tu final. diz? No Marrom tornozelo tem que ter um marcador a mais aí, além do aqui? 3D. A gente Não. coloca mais um, lembra? Para poder fazer uma linha e depois mais dois na tíbia, para poder fazer o 3D. E mais um ainda lá no centro de fossa poplítea para ver a rotação de joelho. Mas a rotação a gente consegue ver no 3D, né? Isso a gente não usa, só para Tá. vocês terem como referência. Olha, o plano coronal dele não tá ruim, não. Achei que a pelve. E Ele essa tem pelve faz um dropzinho maior, né? ele tem um crossover também, né? Levinho, mas tem. Pois então, é isso que eu tava falando, Robson. O crossover dele pode ser problema de perspectiva da câmera, Entendi. tá? Eu não me arrisco aí nesse caso. Mas tem um dropzinho um pouquinho maior da pelve, né? Cara, não ia perceber isso. O que, Lucas? Saco de Não, internet. nessa posição da câmera, porque realmente para direita É, e é só a posição, cara. Não é que tem um crossover, né? Que nem a gente achou. pode ser que não. Putz, Então, velho. pode ter, só que a gente não pode arriscar quando a perspectiva tá Tá alterada, travando a né? internet. Tu vê que a gente pode fazer um Vamos gravar triângulo uma assim, cena. com esteira, né? Do lado dele. Não sei se tu consegue. Entende o que eu quero dizer, Lucas? A Laís sumiu e eu não tô te escutando, Lucas. Acho que deu alguma coisa. Ô, Gui, ele Oi. apresentou
CIFA, ele teria, às vezes, uma rigidez maior na parte de musculatura de rotadores? Cara, Uma limitação, às vezes, principalmente na rotação externa? pode ter, né? É que aí que tá, essas coisas têm correlação, mas elas não explicam todo o fenômeno, né? Tanto o exame físico quanto o exame da corrida, elas têm correlação, mas elas não explicam o fenômeno. Aí a gente teria que investir naquelas amplitudes de movimento alteradas dele, tanto da dorsiflexão quanto de quadril, e nesses padrões de corrida. O que é esse artigo aí, Lucas? Tu tá sem voz, cara. Eu não te escuto. Nada. O microfone tá desligado. É. Aí, Aí, agora rapaziada. escuta. A Dani que mandou mandar. Aqui diz, acho que responde a pergunta que o Robson fez. Isso aqui é caminhando, né? Isso aqui é de revisão. Ah, que legal. Revisão. Ela vai mandar no grupo. Eu não terminei de ler ele inteiro, tá? Mas quando eu cheguei nessa parte, eu tirei no print para mostrar para vocês. Tá? O que eu acho que responde aqui, ó, Robson, né? Pico de rotação interna do quadril, plano transverso está diminuído. Como também torque, o torque, né? Entendi. Ah, mas isso é caminhando, não é no exame físico. Caminhando. Caminhando e no... Então, tanto o pico de rotação interna quanto a rotação externa diminui. Caminhando, no caso. Para síndrome do impacto. Aqui ele síndrome do impacto femoroacetabular. Aqui eu tenho que ler com mais calma, Robson, mas isso aqui é o torque, eu acho, cara. Torque externo, não sei, tem que ver, tá? Porque Isso são os momentos na plataforma de força, eu acho. Porque aqui me parece que é só na rotação interna, né? Tanto que no exame físico, nessa manobra aqui, ó, aqui, que é proteção. É um teste no exame físico, ele testa justamente a rotação interna. Vocês conseguem ver? Uhum. Tá, vai ficar meio travado, mas deixa eu passar para frente aqui. Esse canal é bem bacana. Eu sigo muito legal canal esse canal. Sigo eles. É muito... Ó. Faz a adução e a rotação interna. Né? Isso é para gatilho? Isso, exatamente. Vai sentir dor. Isso. Tem uma sensibilidade de 90%. Ele fala no começo para impacto, mas a especificidade é bem baixa. Bem baixa. Tipo 10%, coisa assim. Lucas, eu acostumo fazer esse teste também, só que de vez em quando os atletas, né, eles sentem a dor interna, né, na parte ali mais próximo à pelve mesmo, que é a parte bem interna, e outras pessoas sentem a dor externa, do lado lateral. Tem alguma correlação uma coisa com a outra? Que eu saiba, não. Porque eles apresentaram esses dois tipos de dores, né? Um sente de uma forma, outro sente de outra forma. Só que eu não sei se o teste daria positivo ou não, até procurei saber, mas poucas, eu acho que quase nenhum paper cita esse tipo de dor, né, no caso. Que eu saiba não, tá, Alisson? Eu posso estar te mentindo, mas pelo que eu sei desse teste, ele relata a dor na região ali do... Não, ele não diferencia, né, se que nem tu falou, se é externo ou interno, falou que tem dor, vai ter dor ali na região do quadril, né, não tem um local, né, específico que vai ser, se tiver dor nesse local, tá mais relacionado para, sei lá, outro tipo de impacto, né, o cão, o pincer, eu acho que não. Por isso que ele é muito sensível, mas muito pouco específico, né. Mas você acha que das 3 opções de CAN, a dor seria no mesmo local? Eu não sei te dizer, Robson. Não sei te dizer. Olha, pensando epidemiologicamente, né, 80% das lesões é CAN. Eu chutaria no CAN, cara. Entendi. Para ter mais chance de acertar, né?
Tá certo? Eu fiz uma revisão. Deixa eu ver aqui. Da síndrome, então, do impacto ou da fricção da banda iliotibial, tá? É bem rapidinho, eu me baseei no Bruckner, tá? Que é a nossa bíblia aí de medicina do esporte, tá? Eu trouxe alguns aspectos que eu acho que mais relevantes. Então, só anatomicamente, né? A inserção proximal aí do trato ilio... Vocês não vê meu mouse, né? O trato iliotibial é lá no tubérculo ilíaco, tá? Ele é posterior e inferior à clícia ilíaca anterosuperior. E a inserção distal é lá embaixo, lá na tíbia proximal, no tubérculo de Gerdy, né? Lateralmente, né? Então, como se dá, né, essa síndrome? É o resultado do estresse ou da fricção, né, do contato entre o epicôndilo lateral do fêmur com o trato iliotibial, né? Lembrando que essa síndrome ela pode ser proximal ou distal, tá? Também pode ter lesões lá na inserção proximal, como na distal, tá? E a fricção máxima, né, o estresse máximo ocorre na fase de apoio, tá? E ocorre na região posterior da banda iliotibial lá embaixo, né? Isso eu estou me referindo a distal, tá? Os corredores, então, possuem um ângulo médio de flexão do joelho de 20 graus no contato inicial, e essa fricção, esse contato que tem da inserção distal com o epicôndilo lateral, ocorre em ângulos abaixo de 30 graus. Essa informação é bem importante, tá? Existem variações individuais na largura do trato que podem predispor o surgimento da síndrome, tá? Não é todo mundo que vai ter, né? Às vezes um paciente tem um geneticamente mais encurtado trato, um pouco mais largo, também pode ter uma predisposição maior, né? Essa síndrome está mais prevalente, então, corredores de downhill, tá? Devido ao ângulo de flexão do joelho no contato inicial ser menor, então, por mais tempo tem essa fricção, tá? E de forma contrária, corredores de velocidade possuem menos risco de desenvolver a síndrome devido ao ângulo de contato maior, né? Isso é lógico, né? Bem legal, tá? Algumas características, então, dessa síndrome, então, né? Os corredores que têm esse diagnóstico, então, eles tendem a possuir menos força na flexão e extensão do joelho, tá? Com forças de desaceleração reduzidas, né? Acho que a tradução não seria desaceleração correta, mas seria braking force, ele coloca lá no livro, né? Então, as forças de freada, né? Controle neural muscular de fazer a força de amortecimento, pode chamar assim, que é o que a gente estava falando ali, os mecanismos amortecedores. Fica melhor, eu acho, né? Tá. Também possuem força reduzida nos abdutores de quadril afetado, principalmente no controle excêntrico. Isso foi a Dani descreveu lá no exame físico, né? Ela comentou lá, tá escancarado lá, tá? Alguns possíveis fatores associados, tá? Pisada supinada, deformidade em varo do joelho e fraqueza no glúteo médio, né? A fraqueza no glúteo médio era o que o Romeu, desculpa, falei o nome do paciente, era o que o paciente tinha, tá? A pisada supinada, e eu preciso esclarecer, a supinada é quando você faz uma inversão do tornozelo. Não, pronada. A pronada é para fora, assim, ó. A pronada é a eversão. Peraí. Tá. Pronada. É a inversão do tornozelo. Pronada é eversão. Pronada é inversão. Supinada é inversão. Beleza. Tá. Certo. Ué. Aqui. Certo. Também relacionado em pacientes com tilt pélvico aumentado, tá? E iniciantes e com periodização inadequada. O livro-texto, ele enfoca bastante em erros de prescrição de treinamento, tá? E também em quem não tem o treinamento adequado da corrida, né? Porque que nem a gente estava comentando, o cara que simplesmente nunca correu, começa a correr, começa a aumentar o volume, né? Começa a ter um resultado, começa a aumentar o volume, a intensidade do exercício muito rapidamente, e aí é o desastre que acontece, né? Que é o que o paciente tem, né?
Sabe que a melhor dica que ele teve foi aquela da fisioterapeuta para ele ganhar um pouco de força, né? Porque ele... Fazer pilates, né? Ele foi fazer pilates porque não queria treinar força, né? Porque... Sim. eu vou te contar. Então, as manifestações clínicas, normalmente tem uma dor na face lateral, isso se for na inserção distal, né? Uma dor na face lateral do joelho, que se agrava ao correr, e normalmente o paciente ele tem um ponto determinado na distância da corrida que começa a dor, sendo na distância ou no tempo. Né? Corri 5 km, começa a doer, corri 30 minutos, começa a ter essa dor. Tá? O exame, a dor é então encontrada no epicôndilo lateral do fêmur, lateralmente a interlinha articular, tá? A crepitação pode ser sentida, tá? E a flexo extensão repetidamente pode reproduzir a dor no exame físico, tá? No caso desse paciente, a Dani disse que ele sempre relatou que a dor começou a partir de abril ali, né, no joelho, começou a piorar a partir de 1 hora de corrida, ou 10 quilômetros. Que legal. E o Obertest positivo, né? O Obertest... Então, o paciente com decúbito lateral vai abduzir a perna, tá? Vai estender. Lado lesionado. Isso, lado lesionado, tá? 90 graus de flexão do joelho. Vai abduzir. Você conhecia? Acho que todo mundo conhece, né? O Robson deve lidar com isso também. Esse eu não conheço. Esse é clássico. De síndrome do trato iliotibial. No caso positivo, quando ele faz a abdução, ele eleva aqui, né? Daí ele faz a extensão também, ele traz para trás da maca, que ele tá na... Isso que eu ia perguntar. Se ele leva para o chão, na direção do chão a perna. Isso. Tá, então eu conheço, sim. Daí, sim. Se não abaixar, né? Se não ficar assim, se ele sentir dor e ficar... Não fazer a... Não pode existir, né? Isso. Daí é um positivo. Teste positivo. Ó, nos not found e tal. É bem legal essa página. Tratamento, então, tá? Eu só citei em 6 principais variáveis aí o que trazia pra gente, né? Então, a primeira coisa, então, no tratamento é modificar a atividade física que está causando a lesão, né? E, obviamente, não realizar o tipo de exercício que está provocando essa dor, né? Seja downhill, trekking, montanhismo, tá? Que são as principais, né? Por causa do ângulo da flexão do joelho. O tratamento de alívio sintomático pode ser com gelo, analgésico, injeção de corticoide na bursa, que fica entre o epicôndilo e a banda, tá? Ultrassom também ele descreve lá, tá? Dry needling, terapia manual, liberação miofascial também são estratégias válidas. E em exclamação tem os 2 principais que a nossa referência traz, que é o alongamento do trato iliotibial, o alongamento miofascial, tá? E o fortalecimento dos abdutores do quadril. E, logicamente, principalmente o glúteo médio, tá? Existe o tratamento cirúrgico também, que não é muito comum, né? O que é feito? Ele é aberto, né? Faz uma incisão lá próximo ao epicôndilo lateral. Ele, com a coiva, não sei se é coiva, é tipo um extrator de grampo. Uhum. Sabe? Eles vão lá, eles quebram, tiram um pedacinho do epicôndilo lateral, tá? E daí, com isso, tiram toda a tensão, fica bem mais frouxo, digamos assim, né? Um termo mais leigo, perde a tensão ali da face, sem esse epicôndilo. Atrito, né? Mas eu nunca vi, né? Nunca vi alguém ser indicado. Eu acho que isso é em último caso, né? Pelo que eu li, os resultados são bons, né? A recorrência da dor é baixa. E era somente isso. Bem direcionado. Acho que vamos analisar, vamos ver se a gente consegue analisar os vídeos. Não sei se vou conseguir colocar para medir os ângulos, vou tentar. Por conta das bolinhas, que devem ficar um risquinho também, né? A hora que eu colocar.
Vai ficar um pouquinho riscadinho, assim. Mas vou tentar ver o que eu consigo fazer e aí a gente vê o 3D também. Uhum. Discute a semana que vem, acho, os gráficos. Pode ser? Daí não sei se o Robson quer apresentar semana que vem sobre a síndrome do impacto femoroacetabular, não sei se fica de gancho isso. E aí, Robson? O que vocês acham? Ô, Laís, a princípio você pode me manter. Se caso acontecer algo de última hora, eu me ajeito aqui, mas a ideia é participar da reunião próxima semana. Aí você pode deixar que eu faça essa apresentação? Vocês acham que deixa esse tema? Pode ser? Pode ser. Eu posso fazer a apresentação com base, às vezes, no vídeo que você mandou, e a gente correlaciona a minha apresentação com os vídeos que a gente vai passar, a interpretação do laudo, essas coisas. Perfeito. Boa, a gente deixa uma coisa mais aplicada. Uhum. Eu acho que, se fizesse sempre isso, ia ser o grupo perfeito. Vocês têm que conseguir uns amigos para avaliar aí. Agora o serviço está começando a funcionar. Eu já pedi ampliação do horário para a gente poder ter mais horário para oferecer para a corrida. Tá. Só começar a divulgar agora e prestar o serviço, né? Mas. Cara, isso aí. A Dani falou que vocês já montaram o protocolo para avaliação da corrida, né? Porque acho que antes estava meio pendente a questão de avaliação. Que eu não tinha preparado a Dani ainda para isso, né? Daí agora a Dani está preparada, ela já faz as avaliações físicas, o protocolo já tá. Ela já entendeu bem. Ela falou que agora já. Às vezes também, se vocês quiserem, semana que vem eu posso trazer um paciente que veio aqui, que ele acho que é pós-operatório de LCA. Aí eu fiz a avaliação 3D. Aí deu um resultado bem legal. Traz. Também é legal. Podemos fazer então, já traz o teu também. Beleza. Então semana que vem eu apresento também isso daí. Vai ficar bom. Boa. Show. Vai ficar um pouco mais gostei. fácil pra gente aprender. Ô, Robson, aparece aí. Vamos tirar um print, que agora eu tô nas redes sociais. Lucas, agora ele é blogger. Agora eu virei Blogueirinha? Blogueirinha. Foi lá. Peraí. 3, 2, 1. Caralho. 3, 2, 1, caralho. Esse blogueiro tá mal treinado, coitado. Lembrou de botar filtro? Eu não tiro foto sem filtro, viu, Lucas? Cara, eu levantei o notebook, tirei uma selfie com o notebook. Ele tá iniciante. Agora os caras vão. Entrei no mundo da moda. Mundo social. Mundo digital. Tem que entrar no mundo digital, isso aí. Então tá, gente, gostei bastante da reunião hoje. Gostei desse caso. Vocês têm que medir os ângulos agora. Peguem lá os vídeos do... Eu de última hora apresentada, ontem à noite eu até tentei usar o que não vai, mas eu tinha uma anotação gigante de que ângulo eu ia pegar e tal. Eu falei, depois eu faço com calma. É difícil usar o Kinovi. Pelas primeiras vezes, assim, não é fácil, não. Mas vou tentar. Se eu precisar de ajuda, eu vou te falando durante a semana. Tu aumentou a carga horária aqui no e-mail ou não? Cara, eu fiz um pedido para eles para a gente poder começar a prestar mais horas, né? Porque a marcha agora tá lotando a agenda de novo, né? Sim. Tá tendo 3 exames por dia. Mas e foi acatado? Cara, na UX nada é certo até acontecer. Então isso só vai ter sido acatado quando eu estiver trabalhando mais horas aí. Senão, não. Nada, não confio em promessas aí. Não. Sem expectativas. Show. Quem dera ser Kim